Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você que se liga no canal Palavra de Vida Eterna, estamos reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para essa nossa mensagem objetiva, direta. Mas antes de iniciarmos essa mensagem, oremos ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, dai-nos a graça da compreensão desta mensagem, para assim melhor compreendê-la e colocarmos em prática e vivermos melhor esses dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, a nossa mensagem está lá em Mateus 14, versículos do 22 ao 33, que se inicia assim: logo em seguida Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediram as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu que Jesus continuava lá sozinho, e o barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhes disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E caminhando sobre a água, ele respondeu: vem, Pedro. E desceu do barco e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, com medo, ele começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco ajoelharam diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, neste evangelho nos mostra que para assim experienciarmos o verdadeiro poder de Deus, experienciarmos este novo na nossa vida, é necessário sairmos da nossa zona de conforto. E se quisermos também experimentarmos o extraordinário, devemos ter coragem. Devemos ter essa coragem que Pedro, ali naquele momento que viu Jesus andando sobre as águas, ele disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro. Meu irmão, minha irmã, para assim melhor vivermos esses dias aqui nesta terra, esses dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, se quisermos de fato vivermos o extraordinário, o novo, precisamos ter coragem de sair dessa nossa vida que nos encontramos, essa vida de uma vida de zona de conforto, uma vida confortável, uma vida que não leva nós a lugar nenhum. Precisamos também fazer como Pedro, que naquele momento, vendo Jesus: Senhor, manda-me ir ao teu encontro. Tudo bem que ele sentiu medo quando o vento soprou, mas ele teve coragem de sair de dentro daquele barco que estava passando por uma tempestade e foi ao encontro de Jesus. Não andou muito, mas ele foi. Ele teve fé por alguns instantes,
Assim somos nós, meu irmão, minha irmã. Nós também precisamos ter essa fé, esta coragem que Jesus disse para eles. Coragem sou eu. Essa coragem para assim sairmos desta vida de zona de conforto e experimentarmos esse extraordinário na nossa vida, esse novo que cada um de nós podemos experimentar. Muitas das vezes temos medo de experimentarmos esse novo, porque o novo é um desconhecido na nossa vida. Mas não, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, tenha coragem de entrar no mar e adentrar a águas profundas, porque isso é que nos vai fazer de nós pessoas diferentes, pessoas transformadas, pessoas que conheceram o verdadeiro Jesus Cristo e suas vidas foi transformada, assim como esses homens que estavam ali, no mar, e Jesus disse: vá para o outro lado do mar, que eu encontrarei com vocês lá. E Jesus se retira para orar, e lá orando até o anoitecer. Foi quando de repente os discípulos já estavam longe, em alto mar provavelmente, e começou uma tempestade a ponto de o barco ficar balançando tanto que eles ficaram com medo, ficaram com muito medo. E quando Jesus então aparece andando sobre as águas, e logo em seguida Pedro disse: Mestre, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro. E ele foi andando ao encontro de Jesus alguns metros, e logo que sentiu o vento começou a afundar, E assim, meu irmão, minha irmã, nesta realidade é também para cada um de nós que nos encontramos nesta zona de conforto. Nós também precisamos adentrar este mar, passarmos por essas lutas, essas tempestades, para assim sermos transformados, sermos modificados, porque a nossa passagem aqui nesta terra é para isso, é para sermos transformados, sermos modificados de todas as nossas impurezas, nossas imundícies, e por isso precisamos entrar neste mar que irá nos confrontar, como diz aí no velho ditado, que mar calmo não forma um bom marinheiro. E essa é a verdade, Mar calmo não forma um bom marinheiro. E nós também, para sermos um bom marinheiro, para sermos um marujo, sei lá o que for, nós precisamos passar por essas tempestades, por essas lutas e sairmos dessa zona de conforto. Meu irmão, minha irmã, era isso. Eu louvo e agradeço a Deus por este momento, por esta oportunidade de estarmos reunidos no nome de Jesus, para assim melhor compartilharmos essa mensagem. E eu louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém.